Nesse vídeo eu vou falar sobre a desregulação emocional associada ao TDAH. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho da notificação, porque assim que eu postar um vídeo novo por aqui, você vai ficar sabendo. Então eu vou falar um pouco da regulação emocional e vou falar dos sintomas do TDAH e como é que essas questões associadas podem, em algumas pessoas, causar alguns prejuízos aí em relação ao dia a dia, às suas relações sociais, até as suas questões pessoais também. O processo de regulação emocional, ele pode ser caracterizado como um processo em que a maneira como o indivíduo recebe aquela emoção, de como ele reage àquela emoção, enfim, de como ele gerencia esses processos emocionais. Então, quando as pessoas vão falar da desregulação emocional, é porque nesse processo aí, como eu recebo as informações e como eu processo as minhas informações, ela está de uma forma inadequada. Então, e tem alguns processos envolvidos, em como a gente reage emocionalmente às situações ali à nossa volta, ao nosso dia a dia. Então, para a gente poder desenvolver um controle emocional mais adequado, a gente precisa entender um pouco mais sobre como a gente percebe o mundo, como a gente reage frente às situações do mundo e no nosso dia a dia. Então, como é que os sintomas de TDAH podem afetar nesse processo aí de regulação emocional? Então, uma questão bem importante é eu ter consciência da maneira como eu reajo frente aos desafios do dia a dia, frente às situações do dia a dia. Se eu reajo adequadamente no momento em que eu sinto muita raiva, em que eu sinto muita felicidade, enfim. E como é que esses sintomas do TDAH podem influenciar e vão influenciar em alguns momentos. Então, primeiro essa questão da autopercepção, da consciência, entender como é que eu reajo frente às minhas dificuldades ou às minhas situações prazerosas do dia a dia. Então, os sintomas da desatenção, elas podem prejudicar em certa medida se eu não estiver atento, se eu não conseguir compreender como é que é meu funcionamento, como é que eu reajo a essas questões do dia a dia, e eu entendo que o prejuízo é menor, porque quando a gente vai pensar no processo da desatenção, a pessoa vai ser desatenta aos dia a dias, algumas atividades específicas, algumas questões que não tem tanto interesse, mas não necessariamente essa autopercepção, essa consciência de si mesmo. Então, assim, pode afetar em alguns casos? Pode, mas eu acho que não é o prejuízo maior. Talvez o maior prejuízo esteja relacionado aos sintomas da hiperatividade e impulsividade. Por quê? Porque aí sim, a maneira como eu reajo às emoções pode se apresentar de uma forma completamente inadequada. Ou seja, eu tenho uma dificuldade de controle de impulso. E essa é uma questão principal, ou dos sintomas principais da pessoa que sofre com TDAH. Se eu, frente a algumas situações, eu me sinto muito feliz, ou eu me sinto muito triste, ou eu me sinto com muita raiva, eu posso ter comportamentos impulsivos, e isso vai fazer com que eu não tenha uma reação emocional adequada para aquela situação. Então aí sim a gente vai pensar num prejuízo mais importante relacionado aos sintomas do TDAH. Então essa questão principal, pensando na desregulação emocional, que a gente vai ter que levar em consideração, ficar atento, claro, melhorar e trabalhar e estimular, é a questão relacionada ao controle de impulsos. Então essa questão, ela deve ser melhorada, porque ela vai causar mais prejuízos para que você consiga regular melhor as suas emoções, como consequência, ajustar melhor, apresentar um comportamento mais adequado, um comportamento melhor aceito socialmente e até muitas vezes pessoalmente. Tá bom? Espero ter explicado essa questão. Se tiver mais dúvidas, comenta aqui comigo. Se tiver sugestões também para outros vídeos, comente também. E se você gostou, deixe seu like.